Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá novamente a você que está nos acompanhando nessa caminhada bíblica ao qual nós estamos olhando devagar, cada capítulo, aprendendo um pouco, rezando um pouco, junto com o Evangelho de São Mateus, nesse mês de setembro, mês tão especial, mês da Bíblia para nós católicos, onde somos chamados a nos aprofundar ainda mais na palavra do Senhor. E hoje nós vamos ler todo o capítulo não, porque esse capítulo também é um pouco extenso, mas olhar com um pouquinho mais de detalhes e rezar uma parte do capítulo 8 de São Mateus. Aqui no capítulo 8, nós estamos começando um segundo bloco. No capítulo anterior, no vídeo anterior, nós encerramos o capítulo 7, que foi o conjunto de capítulos do Sermão da Montanha, do capítulo 3 até o capítulo 7, e agora do capítulo 8, 9 e 10, começa um bloco de capítulos que nós chamamos de Sermão da Missão. No capítulo 8 e no capítulo 9, o Senhor vai mostrando as suas obras, vai fazendo os seus sinais, vai encontrando as pessoas no meio da cidade e falando sobre o seu reino, também fazendo várias curas, expulsando demônios. A missão do Senhor vai começando a ficar conhecida nesse sentido. Mas o que dá título a esse bloco, dentro do seu ápice dos acontecimentos, é no capítulo 10, onde os 12 apóstolos são escolhidos e eles são enviados à missão para apacentar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aqui uma coisa bastante importante, nós estamos iniciando o capítulo 8 e os 12 ainda não foram escolhidos. Lá no começo, se não me falha a memória, vou até olhar aqui, se não me falha a memória, no capítulo 4, isso mesmo, no capítulo 4, no versículo 18, alguns primeiros discípulos começaram a seguir. Nós temos aqui o Simão Pedro, André e tudo mais, deixaram a pesca, Tiago que deixou o seu pai. Alguns outros discípulos, também por causa do Sermão da Montanha, porque ele ensinava com autoridade, começaram a segui-lo, outras pessoas começaram a segui-lo. Portanto, o Senhor está com vários discípulos em volta, está com várias pessoas em volta. Porém, é só agora no capítulo 10, só daqui a pouco no capítulo 10, dentro desse bloco, que ele vai escolher os seus apóstolos. Não? Portanto, aqui a gente ainda não temos os 12. Os 12 estão por ali, mas a gente não tem o corpo dos 12 ainda formados, ainda chamados a fazer uma experiência ainda mais próxima, de mais intimidade com o Senhor. Somente aqui dentro desse bloco que isso vai começando a ser formado. E nesse capítulo 8 nós vamos encontrar algumas coisas bastante particulares. Não? Pegue sua Bíblia aí e acompanhe junto comigo, tá bom? Logo no início, então, nós temos a cura de um leproso, não? O Senhor, que ele fala: Senhor, se queres, pode me curar. E o Senhor responde: eu quero, fica curado. E ele pede que eu não conte nada a ninguém. Depois, a partir do versículo 5, nós temos o centurião que pede pela vida do seu servo, não? Depois, no versículo 14, nós temos a cura da sogra de Pedro. Interessante, ainda não temos os apóstolos, não? Mas aqui a gente já tem a cura da sogra de Pedro, que significa que Jesus já visita a família de Pedro, a casa de Pedro, enfim. Depois nós temos, a partir do versículo 16, diversas curas que ele está fazendo. E só um detalhe, se você for olhar no versículo 17 desse capítulo 8, diz assim: assim cumpriu-se o que fora dito por meio do profeta Isaías. Ele assumiu as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Lembra por que disso? O evangelista São Mateus sempre faz uma ligação com o Antigo Testamento para mostrar que Jesus é aquele prometido da casa de Israel, prometido por Deus dentre toda a tradição de Israel, dos judeus, e agora está se cumprindo. Por isso que ele está falando assim: cumpriu-se o que fora dito, ele assumiu as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Só para salientar. Depois, a partir do versículo 18, ele fala sobre as exigências do segmento, que ele não tem aonde se reclinar a cabeça e tudo mais. Ele fala isso porque uma pessoa no meio daquela multidão diz: mestre, eu vou te seguir, e ele já
Meio que já dá um banho de água fria, não? Diz, olha, a raposa tem suas tocas, os pássaros têm seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, não é tão simples assim, não é tão fácil, não é por empolgação, é entendendo o que é seguir Jesus Cristo, não? Depois, no 23, nós temos a tempestade acalmada. Se você depois for ler de uma maneira particular, você vai ver aqui que aqui fala sobre os discípulos, mas isso não significa os 12 apóstolos, só lembrando isso, ainda são discípulos diversos. É claro que os apóstolos estão ali já, mas não significa que são só os 12, tá bom? Depois nós temos no versículo 28, quem conclui esse capítulo 8, é o possesso, aquele possesso que quando os demônios são tirados dele, os próprios demônios pedem, você vai nos expulsar, manda-nos para os porcos, e então os possessos entram nos porcos, né? Então esse nós temos o capítulo 8, por assim dizer. Nós temos vários acontecimentos, como eu digo, não é porque a gente vai se atentar a alguns versículos que você aí na sua casa tem que ficar só com deles. Terminando esse vídeo, lê todas as outras partes também, anota aquilo que o Senhor te chama a atenção, reza sobre aquilo. Não quiser marcar na Bíblia, é muito bom também, a passagem que o Senhor te chamou a atenção, aquilo que Ele promete, aquilo que Ele pede, enfim. Mas aqui nós juntos vamos olhar para o versículo de 5 a 8, tá bom? Portanto, vamos ler juntos de 5 a 8. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, implorando: Senhor, meu criado está de cama lá em casa, paralisado e sofrendo demais. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O centurião disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada. Basta uma palavra tua e meu criado ficará curado. Primeiro eu queria salientar, porque eu acho que você percebeu. Se você é uma pessoa de missa, se você é uma pessoa de Eucaristia, se você é uma pessoa que participa ativamente da liturgia, seja semanal, seja dominical, acho que você entendeu, não? Nós temos aqui um versículo muito particular que toda a Santa Missa, quando o padre eleva a hóstia e o cálice, nós dizemos, né, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada. Claro que na versão litúrgica tem uma pequena mudança aqui, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo, que vem disso aqui, né? Basta uma palavra tua e meu criado ficará curado. Mas como a gente não está pedindo mais pelo criado, está pedindo por nós, né? Então dizei uma só palavra e eu serei curado. Vem daqui, não? E aqui o Senhor atenta-se depois pela fé do centurião, não? Entendamos, nós estamos no capítulo 8, o Senhor deu o seu sermão da montanha e tudo mais, ou seja, o Senhor está dando os seus primeiros sinais, mas aqui nós já encontramos uma pessoa de muita fé em Jesus Cristo. Senhor, dizei uma única palavra e o meu criado será curado. Claro que depois ele diz, olha, porque eu sou homem e pela minha autoridade, se eu digo para os meus soldados vai, ele vai, se eu digo vem, ele vem. Portanto, ao meu mandar, eles fazem. E olha que eu sou homem. Por isso, aqui expressa-se a fé desse centurião em Jesus Cristo já. Olha, se eu que sou homem, digo vai aos meus soldados e eles vão. Digo vem e eles vêm. Se eu que sou homem, imagine o Senhor. Ou seja, aqui ele já dá uma indicação de que reconhece que Jesus Cristo não é simplesmente, não é um homem comum. Não, é homem, mas não um homem comum, né? Talvez ele não entenda ainda que seja Deus, mas ele já vê em Jesus Cristo uma autoridade acima. E por causa dessa fé em Jesus Cristo, é então que o Senhor vai dizer, em verdade vos digo, em ninguém encontrei tanta fé em Israel. Portanto, nós precisamos olhar aqui no que cremos. Será que nós cremos no Cristo e como consequência pedimos os seus sinais em nossa vida? Ou será que é o inverso? Será que eu só creio no Cristo partindo dos sinais? Aqui nós vemos diferente no centurião, não? Ele crê. E porque crê, pede os seus sinais. Mas às vezes a nossa fé é invertida. Às vezes nós até vemos sinais em nossa vida, mas os sinais são os motivos da nossa fé. Ou seja, se você tirar os sinais, a fé se perde. Aqui nós temos uma lógica invertida.
Nós precisamos crer em Jesus Cristo por quem Ele é. E a partir disso, como consequência, os sinais do reino de Deus vai acontecer em nossa vida. E quando eu digo sinais, não estou falando simplesmente milagres não, porque tem pessoas que assim, se Deus faz milagre em minha vida, eu creio. Se não faz milagre, Deus não existe, Ele não presta, para que Ele serve? Não é dessa maneira, não é isso. Portanto, eu preciso acreditar em Cristo por quem Ele é, entendendo que Ele tem uma autoridade maior que a mim, entendendo que Ele é Deus, entendendo que Ele é superior a mim, entendendo que Ele me formou, que Ele me amou, que Ele me criou, que Ele pensou em mim, que Ele me formou em quem Ele é, pela sua grandeza, pela sua divindade, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Preciso crer nele por quem Ele é. E claro, crendo nele, os sinais do reino vão acontecer em minha vida. Mas também, sinais não são só sinais de milagre, é sinal de conversão, é sinal de esperança, é sinal de sustento na vida. Enfim, é um Senhor que me acompanha na história, não? Mesmo com os dilemas da minha história, mesmo com a minha doença, mesmo com a minha enfermidade, mesmo com a minha pequenez, mesmo com os meus tropeços, mesmo com o meu pecado, é o Senhor que me acompanha na história. O maior sinal que Deus pode dar para nós, no fundo, é a sua presença no meio da nossa vida. Porque é isso que importa. Esse não isso que importa, mas esse é o que mais importa. Não? Claro, outros sinais também acontecem, né? Outros milagres, outros elementos históricos, Deus vai lá e põe o seu dedo de graça, porém, não é por causa disso que tem que basear a nossa fé. Então aqui nós entendemos no centurião meio que a ordem correta para se ter uma fé madura. Primeiro eu creio, porque em Deus é, por acreditar nele, para que como consequência os sinais do reino aconteçam em minha vida. Não pode ser o inverso. Tipo, eu olho os sinais do reino e creio no Senhor por causa dos sinais. Mas se você tira os sinais, se Deus não faz um milagre que eu peço, então não creio mais. Não. Creio em Ti por quem Tu és. Senhor, eu não sou digno nem de que entres em minha morada. Nem de que entres. Mas eu creio que se o Senhor disser uma só palavra, eu serei salvo. E aqui salvo é salvação. Salvo até com letra maiúscula. Salvo de vida eterna nesse sentido, quando nós dizemos. Não é simples. Eu não quero que fazer de ser pequeno, ser salvo de uma enfermidade é coisa pequena. Eu não quero dizer isso, mas assim, perante a eternidade, a salvação eterna, o milagre aqui é muito pequeno nesse sentido. Claro que para a nossa humanidade o milagre é muito importante. Para a nossa humanidade a cura é muito importante. Para o nosso dia a dia, para a nossa saúde é muito importante. Mas olhando, colocando em comparação com a vida eterna, é pequeno. Portanto, é isso que nós precisamos pedir ao Senhor. É essa fé madura, baseada em quem Ele é, para fazer uma experiência com Ele e partindo disso, então, que os seus sinais aconteçam em nossa vida. Entendendo isso, pegue sua caneta, faça a anotação do versículo, escreva o que o Senhor te disse hoje, olhe para as outras passagens também, o que o Senhor está prometendo, o que Ele está me pedindo, o que Ele está falando. Enfim, faça esse exercício. Não esqueça de anotar, é muito bom anotar. Porque, repito, quando a gente anota, a gente memoriza melhor. Quando a gente anota, a gente se recorda melhor. Quando a gente anota, meio que fica anotado também em nós. Não deixe passar ileso. Faça essa anotação, que é bastante importante. Seja com seu marca-texto, enfim, na Bíblia, no bloco, enfim. Tá bom? E hoje te peço que não esqueça de compartilhar esse vídeo, comentar o vídeo, indicar para outras pessoas, enfim, para que essa caminhada bíblica possa chegar a ainda mais pessoas nesse mês tão particular, que é o mês da Bíblia para a nossa igreja aqui no Brasil. E te espero amanhã no próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.